bom ter você aqui conosco para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da ADC, Assembleia de Deus Central em Araguari. Eu sou o pastor Braulino Borges, é um prazer estar juntamente com você e também com o nosso pastor João Paulo, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor Jesus. Pastor Borges, paz do Senhor, nossos amigos que estão nos acompanhando. Estamos aqui então para esse assunto, mais essa gravação, falando agora sobre o tema de número 5 da nossa lição, que tem por título Santidade ao Senhor. Lembrando que nós estamos estudando neste trimestre, terceiro trimestre de 2018, o escrito ou livro de Levítico. É uma lição extremamente importante porque o tema central de Levítico é a santidade, né? E parece que o pano de fundo do próprio livro é esse tema. Portanto, essa lição é importantíssima dentro desse livro. E sim, exatamente. Inclusive, um dos títulos a capa da revista do trimestre, né, fala que os temas que serão abordados são adoração, santidade e serviço. Né? E certamente o propósito de Deus para aquele povo, naquela ocasião, recém-saído do Egito, né, caminho da terra prometida, é que eles fossem separados de todos os outros povos da terra. Isso, então, é santidade. É o que Deus queria daquele povo. Isso governa, na verdade, todo o livro de Levítico. Toda a Bíblia Sagrada também é acerca da conduta dos filhos de Deus. E é uma necessidade também da igreja para os dias de hoje. Amém. Então, não sai daí, continue conosco. Nós vamos dar início ao estudo dessa lição de número 5, importantíssima, como nós já dissemos. Texto áureo está em Levítico 20, versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Verdade prática, que também é o objetivo geral da lição. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Forte essa verdade prática aqui, essa afirmativa. É a marca que distingue o crente, é exatamente a santidade. Não adianta pregar sem ter santidade, o texto está dizendo exatamente isso. Os nossos objetivos propostos pelo autor, comentarista da revista, é mostrar que a santidade é a marca do povo de Deus. 2. Refletir a respeito da santidade no ministério levítico. E 3. Compreender que o povo de Deus deve ser santo. É um dever, portanto, a santidade. Nós vamos entender o que é a santidade e como que isso deve se manifestar. Na introdução, o autor faz questão de falar que a santidade envolve separação, né? Que Deus queria separar o seu povo dos demais povos. Historicamente e biblicamente falando, essa separação se dá principalmente porque Deus tinha rejeitado os demais povos e queria um povo exclusivamente seu, seria? Exatamente, pastor Borges, tem isso. Mas se nós olharmos para a história daqueles dias, né, esse contraste fica muito maior. Né? Deus tirou o povo do Egito e estava levando agora o povo para a terra de Canaã. Okay. Né? No Egito, e tanto como em Canaã, já existia ali um padrão de como cultuar a Deus, um padrão de adoração, um padrão de deidade. Havia um padrão moral, havia um padrão social, mas nesses dois aspectos, nesses dois povos, onde o povo saiu e para onde eles estavam caminhando, nessas duas nações, nessas duas terras, o padrão que estava ali estabelecido era contrário ao propósito de Deus. Então, para que o povo tivesse um padrão que fosse agradável ao próprio Deus, Deus cuidou de estabelecer esse padrão. E observar esse padrão do Senhor constituía-se em comportamento de santidade. Então, era uma necessidade realmente extrema para aqueles dias ali. Ok. E na introdução o autor coloca que é de todos os povos da terra, bem que o senhor falou, nem do Egito e nem para onde estava indo. Qualquer outro povo, qualquer outro padrão de modelo de vida deveria ser rejeitado pelo povo. Não era aceitável diante de Deus. Não era assim, ou não deveria ser assim desde o início. Quando Deus criou ali Adão, Eva e toda a sua descendência, deveriam todos eles observar um único padrão, aquele padrão que foi estipulado, estabelecido por Deus. Logo depois do pecado, então, da expulsão dos nossos primeiros pais ali do paraíso, aconteceu o primeiro crime de homicídio, enquanto o irmão se levantou contra o outro, Caim contra Abel. Daí então nós vemos que a sociedade, a partir da criação e da entrada do pecado no mundo, ela foi adotando um padrão cada vez mais distante de Deus. Alguns homens e algumas mulheres, nós vemos que lutavam ainda para permanecer agradáveis a Deus, mas a regra é que muitos povos se afastaram de Deus, e Deus teve que então, nesse momento agora, fazer uma separação entre aqueles que queriam, na verdade, servi-lo e aqueles que não queriam servir. E para isso, como nós já falamos, tinha um padrão a ser observado para agradar a Deus.
Ok, é esse padrão que trata a revista que nós vamos estar estudando. O tópico de número 1, você que tem revista, quiser acompanhar, fazer as suas marcações, isso é muito importante, que vai te ajudar na própria lição no domingo, na Escola Bíblica Dominical. É santidade, a marca do povo de Deus. Interessante, pastor João Paulo, que o evangélico, ele é marcado de diversas maneiras, pelo seu louvor, pelas suas vestimentas, e o autor vem falar que a marca principal do povo de Deus não é isso, não é roupa, não é o louvor, não é o grito do pentecostal, é a santidade, né? O que ele coloca aqui, e isso nós vamos estudar nos subtópicos aqui, começando pelo estado de santidade. Essa santidade às vezes é mal compreendida, pastor Borges, porque às vezes tem um estereótipo de santidade que é construído pelo grupo em si, por determinada denominação, determinado segmento religioso, determinado líder religioso, sem levar em consideração aquilo que a Bíblia estipula para santidade. Por isso que às vezes há caricaturas daquilo que seria santidade. Mas a gente vai ver biblicamente que a santidade não está ligada, né, necessariamente só a questões estereótipas, mas muito mais aquilo que está dentro do homem. É que é revelado, aquilo que está dentro é revelado pelas atitudes, obviamente, que podem ser vistas. Nesse contexto aqui do povo de Israel, Deus chamou aquele povo para que fosse um povo santo. Então, a partir do momento em que Deus os chamou para serem santos, eles tinham que obedecer aquilo que Deus estipulou para eles enquanto povo de Deus. Para nós também, hoje nos mesmos dias, nos dias atuais, para a igreja atual, Deus também requer que nós sejamos santos. Só que nós podemos ver essa santidade na Bíblia em dois aspectos. O aspecto posicional, porque quando Deus chama, quando o indivíduo crê em Jesus Cristo, ele é justificado, naquele momento ele é santificado. Deus já não vê ele mais como um indivíduo ímpio, sujo, imundo, que está sendo destinado ao inferno. Não, ele vê o indivíduo como alguém que foi santificado, não por causa dos seus méritos, mas porque creu em Jesus Cristo. Por isso que Paulo, muitas vezes, escrevendo as suas cartas, ele chama os seus irmãos de santos. Não que eles fossem perfeitos, não tivessem nenhum pecado, mas porque no aspecto posicional diante de Deus eles eram santos. Aí nós vemos aqui no 1.2 já, o processo de santificação. É isso que o povo de Israel deveria observar, esse contínuo processo de aperfeiçoamento, aproximação de Deus, e é aquilo que a igreja também tem que observar, é o segundo aspecto da santidade, nesse processo de santificação contínuo que nós estamos, que deve ser sempre crescente em direção ao dia perfeito, quando nós realmente, na glória, não teremos mais do que nos aperfeiçoar, porque nós estaremos eternamente com o Senhor. Ok, esse assunto, às vezes, ele gera dúvida, porque muitos dos cristãos evangélicos, eles vêm do próprio romanismo, e o conceito de santidade lá é extremamente restrito, né? Santo é uma pessoa que tem um determinado comportamento e que a igreja tem que atestar a santidade, depois vai ser até atestada a canonicidade daquele indivíduo e é elevado ao status de santo. Quando a Bíblia vai dizer que todos nós somos santos, né? Todos nós somos chamados a ser santos. E às vezes esse paradigma é entender o santo do romanismo e o chamado que é santo, a pessoa fica confusa. Ser santo é aquilo que não pode falar alto, aquela pessoa que tem aquele padrão, a vida totalmente altruísta. E aquele conceito de santidade, na verdade, ele é errado. Porque santidade, o que ele coloca é o estado, é um processo de santificação que vem do Senhor. Nada tem a ver com aquilo que é estereotipado pela Igreja Romana. Exatamente. Né? Então, lá ainda, né, a Igreja Católica Romana considera ainda outros requisitos, principalmente para aqueles que são oficiais da Igreja, que estaria envolvido no processo de santificação deles, até mesmo, né, no caso dos oficiais da Igreja, não se casar com uma mulher, não contrair um matrimônio, porque isso feriria os padrões que eles estabeleceram para aquele obreiro. Né? Quando a Bíblia, na verdade, fala que nesse caso específico, né, o casamento, o próprio sexo, a procriação dos filhos, é um propósito divino, é um propósito de Deus. E a santidade não está, como o senhor já disse, né, necessariamente ligado, né, às questões exteriores. É lógico também que a pessoa não tem como ser santa interiormente, né, e o exterior revelar que ela não tem nada a ver com Deus. Mas a questão mais séria a ser tratada é realmente aquilo que está dentro do ser humano. Depois, realmente, aquilo que está fora vai ser moldado pelo coração santo, pela mente santa, pela devoção a Deus. Isso. E o autor, ele fala, a tradução da própria palavra, o que é santidade, e aí nós devemos olhar
a tradução em si, a palavra original, enquanto verbo, enquanto substantivo, enquanto adjetivo. É uma palavra muito usada aí no meio evangélico, é kadosh, que na verdade ela é só o adjetivo santo. Deus é santo. Kadosh é o adjetivo. Mas essa palavra tem outras variações, que é kadash, que é o verbo, que é separar, é o que o senhor já explicou, tirar a pessoa do mundo, do contexto de povos pecadores e exercendo um padrão divino, e kedosh, que é o substantivo santidade. Então, essas três variações da palavra definem o que o senhor quer exatamente do seu povo, e é só para o ouvinte entender também o que significa essa palavra. E aí, 1.3, a santidade como marca, é o que nós falamos no início. Se tem algo que deve identificar o povo de Deus, é exatamente a santidade. Isso, exatamente. A santidade seria uma das marcas do povo de Israel. Essa santidade lá no povo de Israel, no Antigo Testamento, estava ligada a vários aspectos, né? Alguns comentaristas, escritores, né, teólogos, falam que do capítulo 17 até o capítulo 27 de Levítico, existe ali um código de santidade. Esse código de santidade, na verdade, envolveria todas as ações, todos os padrões comportamentais do povo, que, se observados, fariam com que aquele povo fosse um povo santo, isso diante dos olhos de Deus, e os faria distintos de todos os outros povos. Então, essa santidade estava ligada, dentre outras coisas, à alimentação, às relações sexuais, um padrão divino, ao culto, aos ministros do altar, aqueles que se ocupavam do trabalho do Senhor. Então, essa santidade, que era a marca distintiva, não estava ligada a um aspecto único, mas é um conjunto de fatores que alguém olhar, os povos cananeus iriam olhar, os povos de outras nações iriam olhar e falar assim, esse povo realmente é um povo distinto de todos os demais, no que diz respeito ao culto e no que diz respeito aos padrões morais também. Eles realmente seriam um povo distinto de todos os demais, um exemplo a ser seguido por toda a terra. Infelizmente, a palavra do Senhor nos mostra que o povo de Deus optou em se distanciar do padrão divino que Deus estabeleceu. E aquilo que está registrado ali no livro de Deuteronômio, ao final do livro, as maldições decorrentes da desobediência alcançaram o povo. Por quê? Porque eles desobedeceram, se afastaram do padrão de santidade, as maldições os alcançaram, e eles realmente não conseguiram ser aquele referencial que Deus tinha como propósito que fosse para todas as nações da terra. Exatamente. E já que nós estamos falando de marca, para finalizar, muitas vezes as pessoas identificam o cristão, não porque ele fala que é cristão, não por causa das outras, mas como o senhor falou, por causa de um contexto, as atitudes que ele tem. Muitas vezes as pessoas chegam para alguém no trabalho e dizem, você tem algo diferente. Não sabe dizer o que mas essa expressão exatamente mostra esse padrão de vida diferenciado que a pessoa tem, né? Exatamente. E hoje, então, falando aqui principalmente de Brasil, né? O padrão do povo brasileiro é um padrão realmente, né, em linhas gerais, distorcido daquilo que Deus estabeleceu como certo. Então, certamente um cristão verdadeiro vai ser notado onde ele estiver, no trabalho, no relacionamento com a esposa, com os filhos, no negociar, ele vai ser identificado como alguém diferente por causa desse padrão de santidade. Ok. Tópico 2, a santidade no ministério levítico. Agora sim nós vamos falar dentro do livro de Levítico, qual era a característica de santidade do povo de Deus, do sacerdote, e envolvia todo aquele contexto. O autor coloca aqui para nós que o sacerdote tinha que ser a referência perfeita. Que responsabilidade, referência perfeita. Ele é o líder, então, portanto, tem que ser o modelo. Então, a santidade também envolvia o aspecto exterior, tópico 2.1. Isso. Então, para que fosse um ministro do culto levítico, a descendência ali de Arão, Deus estabeleceu alguns padrões que deveriam ser observados exteriormente. É lógico que a santidade está ligada inicialmente àquilo que está dentro do coração. Mas exteriormente também havia aqui um padrão para ser observado. E o autor dá aqui alguns exemplos. Dentre eles estão: o sumo sacerdote, por exemplo, não poderia se casar com uma mulher que não fosse virgem. Ele deveria, então, desposar uma mulher que fosse pura, que fosse virgem. Depois, ele não poderia também frequentar ou estar enlutado, frequentar velórios, tocar no cadáver, assim como as demais pessoas às vezes poderiam fazer. Ele deveria observar também regras quanto ao luto. E ele também não poderia apresentar nenhuma deficiência física. A questão aqui não é que Deus despreza o deficiente físico,
e que a pessoa com deficiência física não tem lugar ao lado do Senhor. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, um ato louvável da parte de Davi, que honrou um deficiente físico, filho, o descendente de Saul. Deus honrou Mefibosete, mesmo ele sendo um deficiente físico, Deus honrou, cuidou daquela pessoa. E a Bíblia nos mostra, nos compadecemos das pessoas mais carentes, sejam necessitadas fisicamente, espiritualmente ou até do ponto de vista financeiro. Mas Deus estabeleceu um padrão para que o povo visse ali no sumo sacerdote a figura de alguém que, para exercer aquele ministério, deveria observar certos requisitos. Ele não, a pessoa que tivesse uma deficiência física ou que tivesse qualquer outro impedimento para exercer o ministério, não que ele fosse reprovável diante de Deus, mas ele não preenchia aqueles requisitos para trabalhar naquele ofício. E é assim também no Novo Testamento, né, pastor Borges? Lá no livro de Tito e também em 1 Timóteo capítulo 3, Deus estabeleceu requisitos para que as pessoas oficiem no ministério santo. Então, é algo que às vezes alguns cristãos hoje não observam, e daí nós temos muitos obreiros aí fazendo coisas detestáveis, mas é porque não observam, assim como o Levítico deveria observar, né, um padrão para ser um ministro da casa do Senhor. Isso, e parece que a própria vestimenta do sacerdote deveria ter uma série de pontos que demonstravam isso, e ele usava uma faixa, que é o nome de mitra, né? E nessa própria faixa que vinha na sua testa, tinha um texto falando santidade ao Senhor. Parece que aquilo já demonstrava para os seus ouvintes, ou as pessoas que estavam ao seu redor, que aquele padrão era exigido dele, ele devia estar estampado isso na própria testa. Isso, e aquilo, como o autor colocou para a gente aqui, o pastor Claudio Amor, deveria ser um reflexo daquilo que estava no interior da pessoa. A santidade no seu coração, no seu interior, deveria também ser refletida exteriormente. Olhando aquele padrão de obreiro, ali o oficial do culto, o sumo sacerdote, e os sacerdotes também, os filhos de Arão, o povo poderia ter confiança de que ali tinha um verdadeiro representante de Deus, e que eles poderiam confiar em toda palavra que saísse da boca de Arão, poderiam confiar em toda palavra que saísse da boca dos seus filhos, porque eles estavam obedecendo rigorosamente o padrão de Deus e eram representantes de Deus. Contextualizando isso, pastor Borges, nós vemos que hoje, muitas pessoas, às vezes se afastaram da igreja, se afastaram do evangelho, porque foram frustradas enquanto estavam seguindo determinado obreiro, e esse obreiro veio naufragar na fé, esse obreiro veio às vezes cometer atos aí terríveis, que não tem nada a ver com o cristão, e por causa disso muitas pessoas naufragaram na fé, e por causa disso muitas pessoas falam mal do evangelho, não por causa do Cristo da Bíblia, mas por causa da religião de muitas pessoas que se dizem cristãos. Então, grande era a responsabilidade deste sumo sacerdote, grande é a responsabilidade dos obreiros e nossa, porque agora todos nós somos sacerdotes do Senhor. Isso, quero fazer alusão, pastor João Paulo, só a um fato que aconteceu no nosso país recentemente, no ano passado, que causou uma repercussão muito grande. Um jovem foi pego roubando, e aquelas pessoas que foram vítimas daquele jovem, para se vingar, tatuaram na testa do jovem escrito ladrão vacilão, e postaram isso na rede social, e gerou indignação muito grande. Eu estou fazendo alusão porque o sacerdote ele deveria demonstrar na testa santidade ao Senhor. E esse jovem ele teve estampado na testa as suas más qualidades ou os seus defeitos. E muitos dizem, até uma linguagem popular, um dito popular, que aquilo que nós somos vem estampado na testa. Parece que o Senhor já estava demonstrando exatamente a caráter que a gente tem que demonstrar no nosso rosto, e essa alusão a colocar na testa aqui, parece que o povo hoje adota isso, e o bandido, a pessoa que não tem caráter, parece que o seu rosto denuncia. Dá para fazer essa alusão? Com certeza sim. Então nós já somos conhecidos, todo ser humano é conhecido pelas suas qualidades, pelo seu caráter, na verdade, Nós vemos, por exemplo, algo que ficou estereotipado também no Brasil, infelizmente, quando um brasileiro, em regra, ele olha para um político, lamentavelmente, às vezes um brasileiro olha para a classe política e já vê nela o quê? O sinônimo de criminalidade, o sinônimo de aproveitamento, o sinônimo de uma vida fácil, o sinônimo de um comportamento politiqueiro que visa beneficiar somente a si, e detrimento do próximo. Por quê?
Alguns parlamentares, né, fizeram o favor de escrever na sua testa, né? Nós não somos de confiança, buscamos somente o nosso interesse. E o brasileiro assimilou isso. Meu Deus. Infelizmente, agora ele pegou esse escrito e o brasileiro sai colocando em todo mundo que ele vê e que se identifica como político, né? No caso do cristão, no caso do sumo sacerdote aqui, essa santidade ao Senhor deveria ser uma referência para todo o obreiro da casa do Senhor, tanto naqueles dias como nos dias de hoje. Parece que todo mundo tem uma mitra, e nós não sabemos, de repente, o que está escrito na sua mitra. Fica aí para a sua reflexão. 2.2, santidade interior. O senhor falou, né? O exterior, na verdade, é o reflexo daquilo que está dentro do sacerdote ou do próprio crente, né? Jesus Cristo falou assim, que é do coração que procedem as más intenções, os pecados, adultérios, os homicídios. Então, onde tem que estar primeiro em ter essa experiência com Cristo, essa experiência de conversão que acontece no coração, e depois essa experiência de conversão, esse encontro sobrenatural com o Salvador, isso tudo ser exteriorizado. Quem alimenta necessariamente, né, um padrão de santidade apenas exterior, é o hipócrita, que Jesus Cristo combate tanto ali no livro de Mateus, capítulo 5 até o 7. Quem ostenta somente essa santidade exterior, esse hipócrita, esse ator religioso, provavelmente essa pessoa nunca teve um encontro com Cristo ainda. Ele precisa ainda passar pela experiência da conversão e entender que Deus examina primeiro aquilo que está no coração, e isso necessariamente tem que ser exposto depois com humildade, com sabedoria, visando somente, única e exclusivamente a glória de Deus e não do homem. Amém. Por último, 2.3, santidade e glória. Parece que o estado de santidade, essa prática da santidade, o crescimento na santidade, ele dá um resultado, né? E o autor coloca isso, que isso envolve uma glória. Parece que as pessoas conseguem observar isso. É isso que ele está querendo dizer no tópico 2.3? Isso. No contexto de Israel, essa glória era visível, porque durante todo o tempo que o povo passou no deserto, a glória de Deus estava junto com eles ali. Fosse na coluna de nuvem durante o dia, fosse na coluna de fogo durante a noite. E as diversas manifestações sobrenaturais também que ocorreram ali no Antigo Testamento. Essa glória, então, acompanhava visivelmente o povo de Israel e imprimia temor no povo. O povo, na verdade, era impactado e aterrorizado. Até quando nós lemos, por exemplo, pastor Borges, o livro de Josué, quando Josué, juntamente com o povo, vai adentrar na terra de Canaã, ali para o Jericó, de fronte ao Jordão, uma coisa que Raabe deixou bem claro ali é que o coração do povo da terra de Jericó estava desmaiado. Eles estavam atemorizados, estavam aterrorizados, porque eles tinham convicção que Deus já tinha dado aquela terra de Jericó nas mãos do povo de Israel. Por quê? A glória do Senhor imprimiu um temor terrível naquele povo, e eles tinham convicção de que realmente o povo de Israel era imbatível, né? Essa mesma glória, essa mesma manifestação de glória, deveria estar presente na vida de cada cristão hoje. De forma que, e na igreja como um todo, de forma que o mundo olhasse para a igreja e tivesse a plena convicção. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquele juntamento de pessoas, eles representam a Deus. A glória de Deus está presente naquele culto, naquela família, naquela casa, naquela igreja. E isso imprime temor no povo. É uma necessidade urgente dos nossos dias. Urgente, como o senhor colocou, e sério também esse ponto abordado aí, pastor João Paulo. Avançando no tópico 3, a santidade do povo de Deus. Então nós explicamos o que é a santidade no contexto levítico, e agora, de forma geral, para os nossos dias atuais, a santidade do povo de Deus. O Senhor exige de cada um de nós a santificação dos nossos filhos e de nossa vida conjugal, pois a nossa pureza expressa a sua vontade, ou seja, a pureza do homem expressa a vontade de Deus. A santificação dos filhos, é o que o senhor falou, né? Isso é exterior e envolve todas as áreas da nossa vida, principalmente também os filhos. Isso, nesse contexto aqui, pontualmente, era o seguinte: Deus proibiu definitivamente que os israelitas adotassem o costume que já havia naquela terra, que era o de oferecer os próprios filhos a um Deus em sacrifício. Esse comportamento horrível, hediondo, fazia parte do culto ali dos povos que estavam em Canaã. Oferecer o próprio filho em sacrifício, ser humano, a um Deus daquela localidade, daquele povo, que se chamava, ou que é identificado como Moloque. Então Deus proibiu terminantemente o povo de fazer isso. Nós entendemos depois, mais à frente na palavra do Senhor, o valor que a Bíblia dá aos filhos. A Bíblia fala assim que os filhos são herança do Senhor. Então aquilo que Deus confiou a você como pai, nos confiou a nós como pais, isso é uma herança da parte do Senhor.
esse filho não nos pertence. Deus nos deu como responsabilidade para que nós pudéssemos educá-los, criá-los, mas essa vida, como toda vida ser humana, ela pertence a Deus. Então a santidade também é exigida na criação dos filhos, e essa obrigação repousa inicialmente sobre os pais, até que os filhos atinjam a maturidade e possam caminhar aí livremente, fazer suas escolhas. Cabe aos pais educar os filhos no caminho do Senhor. Lembrando, pastor Borges, que um pastor já disse o seguinte, né? O fato de você deixar o filho brincar na garagem o dia todo não vai fazer dele um carro, não vai transformá-lo num veículo automotor. O fato de trazer um filho também para a igreja com frequência não vai torná-lo um salvo. É lógico que há benefícios aí inúmeros, incontestáveis, criar o filho na casa do Senhor, ele participar da casa do Senhor, saber o que é o culto, ouvir a palavra, ter experiência dos louvores, estabelecer suas relações de amizades na igreja, mas isso não faz por si só dele um crente, porque tem às vezes pais que pensam o seguinte: não, eu levo meu filho para a igreja e isso basta. Não basta, isso é ótimo, é necessário. Mas a criação dos filhos aqui, a santidade dos filhos vai muito mais além disso. Tanto em ações que nós devemos fazer diariamente, como cuidado também com as omissões. Tem pai que às vezes não faz nada de errado, por assim dizer, em desfavor do filho, mas é omisso. Ele deixa a desejar em muitos aspectos. Isso pode acabar contribuindo para a falta de santidade ou para a falta de um padrão de santidade para os filhos. 3.2, a santificação conjugal. A senhora já falou em linhas gerais, mas vamos aprofundar nessa questão da santificação dentro do casamento. É como nós vimos, o sumo sacerdote só poderia tomar para si uma mulher virgem, para tê-la como esposa. Mas nesse aspecto sexual, a Bíblia também estabelece no livro de Levítico, no capítulo 18, capítulo 19, que o povo de Deus deveria abandonar várias práticas sexuais que eram padrão daquele povo e deveriam assumir para si uma prática que fosse agradável aos olhos de Deus. Por exemplo, Deus proíbe ali, no livro de Levítico, que o padrão sexual daqueles dias fosse adotado pelo povo de Deus. O que era repugnante ali, detestável aos olhos de Deus? Quais comportamentos? O adultério, realmente Deus exigiu que seu povo não praticasse, inclusive os adultos deveriam ser mortos. Deus também proibiu o povo de praticar bestialidade, ou a zoofilia, que é o contato sexual de um ser humano e um animal. Deus proibiu também ali o relacionamento sexual de parentes próximos, e ali o rol é um tanto grande. Deus também proibiu o contato homossexual, pessoas do mesmo sexo mantendo relação sexual. Então, olha, em todas as coisas, do ponto de vista sexual, Deus também estabeleceu um padrão. E esse padrão conjugal aqui, no que diz respeito ao casamento heterossexual, está mais ligado aí, por certo, à questão da proibição, da vedação do adultério. Está proibido lá no Antigo Testamento e, obviamente, também no Novo Testamento. Santidade também no cuidado com os filhos e também no relacionamento conjugal. A gente está vendo que Deus tinha o cuidado de preparar a família para que a família fosse santa. Se a família fosse santa, a nação toda seria santa. Ok, parece que muitas pessoas hoje, nos dias atuais, acham que esse lugar de ser santo é na igreja. E em casa, ou na rua, ou em escola, adota outro comportamento. Isso vai reforçar ainda mais que a santidade, ela faz parte da vida do cristão, né? Independente se ele está em casa, no casamento, se é com os filhos, se é no trabalho, na faculdade, isso é um padrão de vida que ele tem que, não pode mudar, não tem variação, né? Na verdade, na igreja, a nossa preocupação quanto a ser santo na igreja deveria ser mínima, porque a gente passa na igreja, nos cultos, com exceção daqueles que trabalham na igreja, a gente passa muito pouco tempo na igreja, são poucas horas durante toda a semana na igreja. Então, se a pessoa pensar, internalizar que ela deve ser santa todos os dias, em todos os lugares, na casa do Senhor ela também vai ter um padrão de santidade. Não porque ela veio para a igreja com a intenção única de se mostrar para alguém, de assumir um padrão, todo mundo pode olhar para ela e realmente aplaudir. Não, mas é porque durante todos os dias da semana, aquele já é o padrão de comportamento dela. Ela não está fazendo nada diferente. Ela está vindo na igreja, está cultuando a Deus e tem um padrão de santidade, mas não é porque está dentro do templo, é porque normalmente a pessoa já vive daquela forma. Okay. Esse seria o ideal mesmo para nós. Isso. Um versículo dentro, para finalizar aqui a santificação conjugal, um versículo que o autor coloca, eu achei aquele marcante, Hebreus 13:4, diz que honroso seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Muitas vezes a pessoa ela não adultera, não trai o seu cônjuge, mas o seu padrão de vida íntima, o seu padrão sexual
às vezes ele extrapola aquilo que o Senhor tem como natural ou como santo. Que ninguém vai falar o que o casal pode fazer ou deixa de fazer, mas há padrão bíblico até para o sexo, e a santidade também, ela está envolvendo a relação sexual. Tem comportamentos e tem atitudes sexuais que são reprovadas pela Bíblia Sagrada, e nós aqui aproveitamos isso para rechaçar essa ideia de que entre quatro paredes vale tudo. Isso é uma ideia escandalosa e contrária à palavra de Deus, né? Uma das coisas que a gente pode dar, então, nesse sentido, pastor, como um exemplo prático, se nós pegarmos um dicionário comum mesmo, um dicionário Aurélio, qualquer outro, se nós procurarmos o significado da palavra sodomia, a palavra sodomia no dicionário está falando que é a prática do sexo anal. E Deus está falando assim que abomina e que os sodomitas não serão salvos. Olha aí, a gente tem um padrão já, só confrontando a literalidade do significado da palavra, é de um padrão sexual que biblicamente não está compatível com a palavra de Deus e nem deve ser praticado pelo cristão. Reforçando o que o senhor falou então, que esse ditado popular ele não se enquadra na Bíblia Sagrada. Dentro de quatro paredes tudo é permitido, né? De forma nenhuma. Dentre outras coisas, então, Deus exige um padrão também de santificação conjugal, até no contato íntimo dos cônjuges casados e heterossexuais. Ok. Se você tem dificuldade com isso, procure o departamento de casais da sua igreja, procure o teu pastor, porque você precisa ter santidade dentro do seu lar e, como o versículo diz, um leito sem mácula. Porque se a Bíblia está dizendo que o leito deve ser mácula, alguns leitos já foram maculados, e isso impede até a sua oração diante de Deus. Finalizando, 3.3, a santificação e a vontade de Deus. Como é que se correlaciona esses dois temas? A Bíblia fala para nós no Novo Testamento, né, que essa é a vontade de Deus, né, a vossa santificação. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quanto na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16, Pedro fala assim, que está escrito, sede santos porque eu sou santo. Quando Pedro falou assim, está escrito, então ele não estava fazendo uso de palavras suas, ele estava fazendo uso de palavras que estavam escritas, mais precisamente, lá em Levítico, no capítulo número 11. E lá em Levítico, capítulo número 11, está registrado ali, sede santos porque eu sou santo. E essas palavras também não são de Moisés. Essas palavras, na verdade, são do próprio Deus. Então, desde o Antigo Testamento, né, desde Israel até os dias do Novo Testamento, a santificação é uma vontade de Deus, em primeiro lugar. Não de Moisés, não foi uma ideia de Moisés, nem uma ideia de Abraão, nem uma ideia de nenhum patriarca, nem uma ideia de nenhum pai da igreja e de nenhum dos apóstolos. A vontade da santificação é uma ideia única, exclusiva de Deus, e além de uma ideia, muito mais que isso, como nós já vimos, é uma exigência de Deus para o seu povo. Deus exige que o seu povo seja santo, porque na verdade só é povo dele quem é santo. Ok, então isso implica que não há uma faculdade, ou seja, a possibilidade do cristão escolher, eu vou ser crente, mas eu não vou praticar isso. Então, essa questão da discricionariedade quanto à santidade, ela é eliminada. Então, não se cogita isso. Santidade é uma obrigação. É uma obrigação do cristão. A partir do momento que alguma pessoa que se diz cristã abandona essa ideia de ser santo, automaticamente ele está abrindo mão de ser cristão, segundo aquilo que o padrão bíblico estabelece. Pode ser cristão nominal, pode ser frequentador de igreja, pode ser até, às vezes, membro de uma igreja, né? Mas diante de Deus, aceitável, essa pessoa que abandonou o padrão de santidade, realmente ela não vai ser aceitável, a não ser que ela se arrependa e se volte novamente para Deus. Para a pessoa entender isso, o que a Bíblia diz é que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, é uma exigência que elimina a pessoa da presença de Deus. Se você não for santo, você não vai ser aceito, você não vai ser recebido pelo Senhor. Então, é uma exigência realmente, não é algo facultativo. Se você quer ser um cristão verdadeiro, ser aceito pelo Senhor, implica ser santo. Exatamente. Finalizando, caminhando para o final, né, pastor Borges? Lembrar às pessoas que nos acompanham, que têm visto esse vídeo, é que Deus, em primeiro lugar, trata da santidade no coração da pessoa. Quem opera a santidade no interior do homem é Deus, por intermédio do seu Espírito Santo. Então a pessoa não pode pensar que ela vai simplesmente buscar obedecer certos padrões exteriores, como, por exemplo, a vestimenta,
que ela veste, né? Principalmente talvez ligada à questão das mulheres, e que depois que ela passar a se vestir daquele jeito, ele vai ser santo. O processo é inverso. O processo acontece primeiro do interior para fora. E se as pessoas estão ligadas às denominações são várias no Brasil, as denominações religiosas, as igrejas, por si só, elas estabelecem também um padrão a ser seguido, um padrão visual também a ser seguido. A igreja tem que ter padrões estabelecidos pelo homem, e se esses padrões não são contrários à palavra de Deus. Então, determinada pessoa, às vezes, está em uma denominação, e ela acha que as exigências daquele ministério, daquele pastor, quanto ao aparato externo, são demasiadamente exageradas. O melhor que essa pessoa faz é orar a Deus, colocar isso diante de Deus, e para ela não servir de tropeço ali na igreja, para ela não vir a causar confusão no meio do povo de Deus, se for o caso, procure outra igreja, procure outro ministério. Ou pense o seguinte, nós também temos que nos adequar a determinados padrões estabelecidos pelo homem para o bom funcionamento da obra de Deus. Para o bom funcionamento da obra de Deus. Nós, por exemplo, pastor Borges, sabemos, como assembleianos que somos da Assembleia de Deus, e tantos outros irmãos também são da Assembleia de Deus, que exige-se do ministro assembleiano um determinado padrão de vestimenta para o culto. Ele deve estar ali trajado de terno e de gravata. Essa é uma herança histórica nossa. A Bíblia fala que é assim, que deve ser assim? Não, a Bíblia não fala. Mas é uma herança nossa, uma tradição histórica nossa, boa por sinal, e nós temos observado isso. Então, necessariamente, nós vamos observar isso enquanto essa regra estiver estabelecida na igreja. Então, nós temos que observar alguns padrões realmente foram estabelecidos para o homem para o bom funcionamento da casa de Deus. Mas elas por si só não podem santificar ninguém. Isso. E também, mesmo sendo algo que é uma exigência de Deus, o senhor falou muito bem, e isso deve ficar claro na mente do ouvinte, isso não pode ser feito com dor. Não, tem que ser santo. Tem que andar dessa maneira. A santidade tem que ser exercida com prazer. Por isso que o senhor falou que primeiro nasce no coração, que é o coração que vai dar essa vontade, essa alegria de viver aquela santidade exigida pelo Senhor. A própria Bíblia fala que os mandamentos do Senhor, eles não nos são pesados. Se está sendo pesado demais para alguém ser santo, se está sendo pesado demais para alguém servir a Deus com santidade, é porque alguma coisa está errada ali no coração da pessoa. Talvez ela está querendo satisfazer ou atender só a padrões humanos, e isso realmente é uma cruz pesadíssima. E em algum momento vai se tornar insuportável, certo, e a pessoa vai abandonar a caminhada. Isso, reflita sobre isso, que é algo muito sério, e nós não queremos que você venha perder a sua fé ou desanimar da caminhada cristã. Pastor João Paulo, da minha parte já vou finalizando, despedindo de você, querido internauta que acompanha a nossa programação. Paz do Senhor Jesus, muito obrigado, pastor. A paz do Senhor, as pessoas que nos acompanham, os internautas. Procure então no próximo domingo uma igreja Assembleia de Deus próxima da tua casa ou a escola bíblica dominical da tua igreja. Estude conosco a lição Santidade ao Senhor, um estudo no livro de Levítico. Se você estiver em Araguari, fica o nosso convite, venha à Assembleia de Deus Central, na cidade de Araguari, bem no centro da cidade, a Rua Natal Mujari, número 297, todos os domingos, 8h30 da manhã.